Olá, bom dia a todos. Gente, é uma alegria imensa encontrar com todos vocês aqui, falar na nossa casa, uma casa que enche nosso coração de alegria, de paz, o nosso porto seguro, né? Dá uma emoção muito grande. Então, primeiramente, muito obrigada pela presença de todos vocês. Bom, como a querida Gleides avisou, nós conversaremos hoje sobre a eterna mensagem. É o título do livro da Terezinha. E é algo que eu fiquei pensando em continuidade. Semana passada, muitos de vocês estiveram aqui e ouviram falar sobre uma transformação. Chegou o tempo, os tempos são chegados, o tempo de uma transformação. E de repente, será que essa transformação, será que esse tempo chegou agora com a doutrina espírita? É uma dúvida que às vezes a gente fica pensando. Então, sigamos. Em toda a história da humanidade, sempre nós encontramos registros de revelações espirituais. Hoje eu trouxe um pouquinho, uma volta ao tempo, de anos antes de Cristo, e sempre tivemos revelações espirituais, orientações. Isso caracteriza o título. É uma eterna mensagem, um eterno convite que nós, humanidade, temos de melhorar, de sermos pessoas diferentes. Diversas épocas, diversos povos, diversas culturas, até culturas mais violentas que nós acompanhamos através do estudo da história, sempre tivemos alguém ou pessoas que nos despertavam a atenção para o que é mais importante. E isso continua acontecendo. A cada dia, a cada momento que nós vivenciamos, nós recebemos essa eterna mensagem, esse convite para o aprimoramento, esse convite para a nossa melhora. Em todas as religiões, em todas as doutrinas, em todas as filosofias antigas, que a humanidade já vivenciou, elas sempre nós tivemos e identificamos um sentido espiritual, mesmo que essa palavra não tenha sido usada. Se nós relembrarmos os conceitos, e eu trouxe aqui para dividir com vocês algumas ideias que eram disseminadas em cada época, em cada local, em cada período, em cada povo, nós veremos que ali tem essa mensagem, tem esse sentido espiritual. E olha que interessante, nós falaremos de história desde 2.500 anos antes de Cristo. Nós continuamos recebendo a mesma mensagem. Ela não mudou. E ela nos convida a essa transformação. Ela nos convida a olhar para dentro de nós mesmos e nos modificarmos. Hoje, na abertura, a nossa amiga falou para nós sobre o despertar. De repente a gente ouve uma palestra, assiste ou ouve uma frase se destaca, um pensamento, e isso traz uma transformação, uma mudança em nossas vidas. É esse o desejo da eterna mensagem, é tocar cada um de nós no nosso íntimo e pensar que o amanhã, o daqui a pouco, ele pode e deve ser diferente. Na Índia, acho que vocês vão gostar das imagens. Eu escolhi imagens bem bonitinhas de cada local, para termos uma lembrança, ou pelo menos um reflexo daquela experiência. Então, 1.500 anos antes de Cristo, na Índia, os hindus já falavam. Eles tinham livros, um conjunto de 4 obras chamado Vedas, e eles afirmavam ali a existência e a imortalidade da alma. Olha que interessante. Eles não utilizavam a mesma nomenclatura que hoje nós utilizamos, mas o conhecimento, a ideia era crer na existência dos espíritos, crer na imortalidade da alma. Krishna era dessa época, ele é famoso, Algumas culturas ainda místicas estudam e traz para nós mensagens boas que ele também trouxe. O corpo, olha o que ele dizia, ele é o envoltório da alma,
que aí faz a sua morada. É uma coisa finita o corpo, porém a alma que o habita é invisível, imponderável e eterna. 2.500 anos antes de Cristo. Nós continuamos recebendo as mesmas informações dos Espíritos, para que a gente compreenda todo esse contexto e pense na nossa realidade, o que é uma existência. Ele falava da reencarnação também e da justiça divina, bem diferente da justiça dos homens que nós conhecemos. Todo renascimento, feliz ou desgraçado, é a palavra que ele utilizou, significa ruim, é a consequência das obras praticadas em vidas anteriores. Olha que interessante, o que a doutrina espírita, uma doutrina de 165 anos, o que a doutrina espírita traz para nós de informações. Nós já recebíamos essa informação. A humanidade já recebia orientações de conduta, de prática, de vigilância e de oração. Os males que os afligimos, com que afligimos o próximo, persegue-nos, assim como a sombra segue o corpo. Olha que interessante, nós sabemos disso. O que nós desejamos e fazemos ao outro, de uma maneira ou de outra, será algo que nós passaremos. O que oferecemos de bom, o que oferecemos de mal, o que oferecemos da natureza que nós temos, do que nós somos. E aí nos faz refletir sobre o que nós somos, quem nós somos. Faz buscar novamente o olhar para dentro de si, tão necessário e importante para cada um de nós. Também falava sobre abnegação. O homem de bem, ele deve cair nos golpes dos maus como o sândalo, que ao ser abatido perfuma o machado que o fere. Olha que interessante, olha que palavra linda, e que nos ensinamentos de Jesus também nós ouvimos algo a respeito. Também ouvimos essas orientações. Em 500 antes de Cristo, na região do Himalaia, compreendia alguns países, Buda se destacou e ele é conhecido de nós, por todos nós, né? E ele começou uma vivência, uma experiência, cultivando o desapego, o desprendimento das coisas materiais. Ele falava da importância de deixar o orgulho, o egoísmo de lado e da ignorância. A ignorância ele considerava que todos deveriam aprender e não somente passar pelo dia a dia, vivenciar as experiências e seguir como todos. Ele dizia que nós deveríamos refletir, meditar, pensar. Também falava sobre as pessoas colherem aquilo que plantavam, a cada um segundo as suas obras, né? Que nós ouvimos falar na doutrina espírita. E também alguns companheiros mais íntimos, em reuniões fechadas, eles praticavam o intercâmbio, o que nós chamamos de intercâmbio mediúnico. Conversavam com os espíritos, recebiam suas orientações e suas reflexões. No Egito, esse é um pouco antes, bem antes de Cristo, né? De 2686, esse período em que começaram a disseminar as ideias nessa região. E eles falavam da condição após o reencarnar. Eles mumificavam os corpos dos seus faraós para que eles pudessem, de uma maneira, ter aquele corpo como habitação, porque eles acreditavam que algo sobrevivia após a morte. Olha que interessante. Quando a gente pensa numa doutrina espírita, uma doutrina razoavelmente nova para toda a humanidade, codificada por Allan Kardec, iniciou na Europa e se disseminou pelo mundo, nós pensamos, mas será que é só a doutrina espírita que traz essas revelações? Será que é somente a doutrina espírita que fala que é o Consolador prometido? Nós já tínhamos todos esses indícios, todas essas ideias, nós já tínhamos esse chamado desde muito tempo, desde que a humanidade existe. Todos nós, espíritos,
somos espíritos que temos um corpo físico. Somos espíritos imortais que continuamos. Uma vida é um momento, uma encarnação é um breve momento. E nós estamos aqui como um processo de aprendizado, de educar a nós mesmos, de nos melhorar, de nos tornar pessoas melhores. Cada um de nós que reencarna tem a possibilidade de sucesso. Temos todas as condições de superar as nossas dificuldades, superar a nós mesmos e seguir firmes e fortes. É difícil? Às vezes é. O fardo que cada um carrega tem um peso excessivo, individual, por isso não se mede a dor. A dor do outro, a dificuldade do outro é dor e é dificuldade. Não podemos nos colocar como os injustiçados que sofrem mais do que os outros. Sofrimento é sofrimento, mas sofrimento não é castigo. É oportunidade, nos fortalece, nos modifica, nos faz sair da zona de conforto, muitas vezes, e trabalhar por nós mesmos, trabalhar para um mundo melhor, para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. No Egito, já se falava que o homem ele seria julgado de acordo com as suas ações. Olha só que interessante. Então, eles já trabalhavam e já ali disseminavam a importância da boa conduta. É lógico que tudo está dentro de um contexto cultural. Então, o entendimento de cada povo, de cada época, ele difere, porque nós, humanidade, nós estamos avançando, progredindo. Nós vivenciamos essas ideias no passado. Nós não iniciamos agora nesse estado. Nós já temos milhares de experiências, milhares de anos de experiência para chegarmos ainda a esse ponto. Na Grécia, 400 anos antes de Cristo, já se falava e trabalhava com o intercâmbio privativo dos espíritos. Eram apenas algumas pessoas, os iniciados, apenas alguns grupos, mas já se falava, já se trabalhava sobre essa relação. A relação dos espíritos com os homens são constantes. Está na introdução do nosso livro dos Espíritos. Elas acontecem sempre. Os espíritos influenciam no nosso dia a dia, em cada um de nós. O que nós temos que ter atenção é que espíritos nós estamos convidando para estar ao nosso lado. Que espíritos nós estamos convidando para visitar o nosso pensamento. Uma dica, nós atraímos por semelhança, por similaridade, por afinidade, por sintonia. Pensamentos e vibrações, sentimentos bons, atraem espíritos bons. Ao contrário, sentimentos e pensamentos ruins e maus, atraem espíritos da mesma natureza. Também na Grécia se falava do retorno ao mundo espiritual. Já se entendia que não tinha apenas uma oportunidade, que nós somos imortais. Já se falava da reencarnação. No Japão, é muito interessante, ele foi influenciado por várias culturas asiáticas e filosofias, por várias religiões também, que na época elas eram bem disseminadas na China. Mas eles trabalhavam os valores morais, enfatizados, e eles estabeleciam rituais para isso. Mas eles faziam isso diariamente. Olha só, o esforço constante. O esforço dia a dia de trabalhar e de se esforçar para ter esses valores morais. Na Pérsia, também antes de Cristo, começou a dualidade do bem e do mal para a humanidade. Então essa época ela foi marcada quando a humanidade estava tomando contato e conhecimento e começando a entender o bem e o mal. Se nós pensarmos nas informações que a doutrina espírita nos traz, nós, espíritos, fomos criados simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de sem conhecimento nenhum. E aí,
nós fomos galgando, trabalhando, vivenciando experiências. E durante essas experiências, o nosso sentido intelectual, a nossa capacidade de raciocinar, ela começou a ser desenvolvida. Quando nós começamos a ter esse desenvolvimento, esse entendimento intelectual, nós conseguimos fazer análises, conseguimos entender e fazer a diferença entre o bem e o mal. Esse aprendizado ainda continua. Nós ainda estamos nesse desenvolvimento. Mas compreendendo, entendendo, pensando a respeito do bem e do mal, nós começamos a nos aprimorar moralmente. É assim que nós evoluímos, raciocinando, uma doutrina de fé raciocinada, analisando, refletindo e incorporando em nós as práticas desse entendimento, a vivência das conclusões que nós temos. Na Palestina, nós tivemos uma cultura e uma religião muito difundida e falada, a religião dos judeus, mas eles já começaram ali com monoteísmo, a pensar em um Deus único. Foram aprimorando essa ideia, começaram a cultuar o amor e o respeito a Deus, falar de imortalidade, embora algumas seitas do judaísmo, elas não aceitassem isso, não acreditassem em vida após a morte. Mas outras seitas, elas disseminavam e trabalhavam a respeito. Eles falavam sobre ressurreição. Eles não entendiam a ressurreição do espírito, eles pensavam numa ressurreição da carne, do próprio corpo. Mas eles entendiam que era possível, sim, se encontrar depois, continuar, né? Então, a humanidade sempre teve essas informações. Nesse livro da Teresinha, A Eterna Mensagem, ele traz todas as revelações ao longo dos tempos, dos diferentes povos. Todos os ensinamentos tinham como objetivo dar a conhecer ao ser humano a sua essência imortal, para que ele pudesse agir de acordo com essa imortalidade. Todas essas religiões, essas doutrinas, essas filosofias, a cultura do povo passado tentou nos mostrar isso. Alguns de nós já começamos a entender nessas vivências que tivemos no passado. Outros ainda relutamos com tudo isso. Queremos o imediatismo. Não pensamos em toda essa trajetória que nós vivenciamos, cada um de nós. Chegamos depois ao cristianismo, aonde Jesus trouxe para nós boas ideias, boas orientações, a sua vivência, a sua postura, muito nos ensinou. Até hoje, nós temos ainda dificuldades para compreender as parábolas, as palavras, os ensinos. Mas tem uma base, que é a harmonia, a solidariedade, o amor. Ele nos trouxe a importância, o valoroso ensino moral de cada um de nós. Ele nos esclareceu sobre muitas dúvidas que a própria humanidade tinha, sobre o vazio que se sentia. E pensando como foi consolador, nos traz até uma emoção, pensar em algo que nos preenche. Todas as falas que Jesus nos trouxe, todas as orientações, como nos tranquilizam, nos envolvem, nos harmonizam. Ele trouxe e nos encaminhou para o bem, ensinando a amar ao próximo, amar a nós mesmos. Amar ao próximo e amar a nós mesmos é algo que nós ainda estamos aprendendo. Por mais que para algumas pessoas seja fácil dizer eu amo, amar as pessoas, será que nós conseguimos realmente compreender a grandiosidade disso, desse sentimento? O amor, ele não seria seletivo, e nós amamos seletivamente. Nós amamos quem nos agrada, quem não nos agride, quem nos traz harmonia e felicidade.
Em muitos momentos, nós amamos quem concorda conosco. Nós ainda temos esse olhar para nós mesmos. É algo que estamos desenvolvendo no tempo de cada um. Ele nos falou sobre a conduta cristã. No cristianismo, a mensagem do Cristo, nós podemos destacar a informação que Deus era bondoso e não castigava, é amoroso e não nos julgava e nos condenava, às vezes a penas eternas, como imaginávamos. Nos fala também a mensagem de Jesus sobre alma, sobre imortalidade, sobre o intercâmbio com os espíritos, quantas vezes ele nos exemplificou isso. Traz a mensagem de justiça divina, a cada um segundo as suas obras. Nós confundimos isso, chamando às vezes de lei de ação e reação. Na doutrina espírita, no estudo do Livro dos Espíritos, nós não encontramos, aonde encontramos as leis morais, nós não encontramos uma lei de ação e reação. Ali fala das leis divinas e fala da lei de justiça, amor e caridade. É muito mais ampla do que um agir e reagir, do que um efeito e uma consequência. Eles não deixam de ser um axioma dessa lei, mas nós temos que pensar que isso é muito mais amplo. Oportunidades não nos faltam. Temos atenuantes e agravantes para todas as nossas escolhas. Também Jesus falou sobre reencarnação e falou sobre a evolução de cada um de nós. E quando a gente pensa nessa mensagem de Jesus, a gente chega nas informações que a doutrina espírita nos trouxe. Jesus prometeu um consolador. E nós, pouco mais de 165, 166 anos, nós recebemos através dos espíritos bondosos. Se intitulavam Espíritos da Verdade, uma pleiade de espíritos bondosos, superiores a nós em entendimento, em conhecimento, não uma hierarquia, mas num aproveitamento. Aproveitaram melhor algumas oportunidades, têm mais experiências a respeito. Nós estamos caminhando para isso também. E esses espíritos trouxeram para nós a doutrina espírita. Allan Kardec, esse simpático senhor que a gente se acostuma e gosta tanto de olhar ou imaginar, ele trouxe para nós, através do seu trabalho, da sua dedicação, visitando mais de 1000 reuniões mediúnicas. Imaginem isso, nessa época de 1855, 56, 57, ele visitava várias reuniões, fazia perguntas, investigava e colocou tudo didaticamente em obras que nós conhecemos como obras fundamentais da doutrina espírita. E Allan Kardec, os espíritos, facilitando esse trabalho para cada um de nós, colocou em perguntas e respostas, em obras. Kardec tem aproximadamente 23 obras, 32 publicações. Tem diversos livros que nós podemos pesquisar e procurar por temas. E ele nos esclarece a respeito da realidade espiritual. A cada mensagem, a cada vez que essa eterna mensagem de modificação, de amor, de transformação, de realidade do que somos aconteceu, ela aconteceu adequada ao povo, à época, à capacidade de entender, de compreender de cada um. Como nós falamos até agora, em diversas outras culturas, sucintamente trabalhou-se a questão. Os povos mais preocupados com as disputas materiais, as disputas de orgulho, de posse, de poder, pouco ligavam para essa realidade espiritual revelada para nós durante toda a existência da humanidade. E agora, o que nós temos?
O que nós temos é um presente de todos esses espíritos abnegados. Nós temos um conjunto de livros, nós temos uma doutrina, nós temos o Espiritismo, que nos norteia, que nos orienta. Não é exclusivo dos espíritas, mas de todos aqueles que desejam compreender de onde viemos, quem somos, para onde iremos. Por que será que essa vida acontece? Qual o propósito de estarmos aqui? Cada um de nós, em algum momento, podemos ter esse pensamento em nossa mente. O que eu estou fazendo aqui? O que a vida quer de mim? O que eu preciso entender e compreender? Eu preciso entender e compreender que eu sou um ser imortal e que a vida espera de mim um esforço para que eu ofereça o melhor, para que eu supere as minhas próprias dificuldades. Nós adoramos identificar desafios eternos. Nós adoramos identificar o outro como um desafio. Às vezes gostamos até de duelar, gostamos de discutir ponto de vista, gostamos de discutir opiniões. Aonde isso nos leva? A melhora é dentro, é olhar para dentro de si. Não é deixar o seu ponto de vista, as suas ideias, mas saber que não vamos impor ao outro o que nós entendemos. Nós somos individualidades. Cada um, mesmo criados simples e ignorantes, cada um no estágio, num momento diferente. A doutrina espírita nos traz toda essa realidade. Ela nos fala da importância do nosso pensamento e da nossa vontade. Vigiar e orar. Quando a gente fala de vigiar e orar, a primeira coisa que a gente pensa é esclarecer que não é a vida do outro, não é a conduta do outro, mas é a nós mesmos. Só um segundo. E nós precisamos vigiar e orar os nossos pensamentos, os nossos desejos mais íntimos, os nossos anseios, aquilo que tem dentro de nós e que às vezes a gente não quer contar para ninguém, porque nos sentiríamos envergonhados. Se nos sentiríamos envergonhados de contar, é porque já conseguimos entender que não é adequado, que não é o ideal e que nós podemos fazer algo a respeito. Os espíritos da codificação, eles nos dizem que nós poderíamos nos esforçar um pouquinho mais, nos esforçamos pouco ainda para essa modificação. É muito mais fácil, às vezes, querer combater no outro do que combater em nós mesmos o que nós identificamos. É muito mais difícil olhar com verdade para nós, mas somos mestres em julgar a atitude do outro. Nós temos no Livro dos Espíritos a informação sobre a lei de sociedade, a importância que é vivermos em sociedade, nos relacionarmos com as pessoas, porque aprendemos. Temos que domar, às vezes, os nossos impulsos que magoam, que machucam, e fazer e provocar e disseminar o bem. O pensamento e vontade é extremamente importante para cada um de nós. A doutrina espírita nos traz que esse pensamento, esse desejo, essa vontade nos influencia. É como se nós ficássemos mergulhados na qualidade dos pensamentos que nós temos. E quando nós estamos pensando coisas boas, nós estamos absorvendo esse tipo de pensamento para nós. Quando nós estamos pensando coisas não boas, a mesma coisa. E adoecemos por isso. Às vezes adoecemos sem conseguir entender o porquê. Mas pela qualidade dos nossos sentimentos, pela qualidade dos nossos pensamentos. É fácil mudar? Não é. É fácil falar. Mas mudar no dia a dia, às vezes é uma luta constante. Controlar, domar, travar, modificar. Mas é um processo que nos levará ao progresso. A doutrina espírita nos fala, também reforça sobre esses valores e princípios morais.
A doutrina espírita nos fala de caridade. Mas a caridade também não é bem compreendida, porque muitos de nós vamos nos satisfazer pensando que oferecer o que temos para o outro, fizemos a nossa parte, nem olho para o outro e sigo adiante. A caridade, ela está no olhar, ela está no ouvir, ela está em cada momento em que eu vejo uma atitude do outro e penso, o que ele está fazendo disso? O que ele está fazendo dessa maneira? Como eu olho? O que eu penso? Será que eu sou caridosa, caridoso na minha análise? Isso é o julgar, que nós somos orientados a tentar não fazer. A caridade vai muito além dos auxílios materiais que nós oferecemos. A caridade vai muito além do que nós temos de material a oferecer. A caridade está num olhar, num abraço, no tempo, na paciência. A doutrina espírita, ela nos prega, nos orienta, nos fala sobre a caridade em diversos aspectos. Jesus trazia isso para nós. Os valores e princípios que nós temos de conduta, nós não somos perfeitos. Vejam bem, nós estamos naquele processo, nessa caminhada, nessa linha do tempo que eu trouxe. Continuaremos por mais milhares e milhares e milhares de anos. Mas nós podemos tentar mudar a partir do agora. Tentar ser melhor, sem criar expectativas que finalizaremos essa encarnação já perfeitos. Isso está fora da realidade. E uma das coisas que nós precisamos é colocar os pés no chão a esse respeito. Porque senão ficaremos frustrados com nós mesmos. Ficaremos decepcionados porque nós falhamos. Mas faz parte. O importante é o esforço que nós estamos fazendo, o esforço real que nós estamos fazendo para tentar ser uma pessoa diferente, melhor do que fomos ontem. E a vida, como a vida nos proporciona isso. A cada dia parece que nós vivenciamos provas, expiações, iguais a que nós vivenciamos alguns anos atrás. Parece que sempre somos chamados e será que nós saímos vitoriosos desse embate, desse momento, dessa prova? As provas e as expiações, elas fazem parte do nosso dia a dia, de toda a humanidade. Mas Deus é bondoso. Deus, Ele tem as suas leis que nós estamos sujeitos. Ele não nos castiga. Uma prova e uma expiação não é um castigo, é uma oportunidade. Difícil, mas não impossível de ser superada. Nós temos exatamente aquilo que nós somos capazes de sair como vencedores. Não vencer ao outro, atenção, vencer a nós mesmos. A doutrina espírita nos fala sobre autoconhecimento. É um grande quebra-cabeça na mente da gente, né? Como será esse autoconhecimento? Montar peça a peça, entender aonde isso se encaixa. Não encontro a peça que faltava. Mas nós temos condições de olhar para dentro dos nossos sentimentos, através dos nossos impulsos, dos nossos reflexos, das nossas ações que acontecem em momentos que nós não estamos teorizando ou imaginando reagir. Tudo nos reflete. Mantemos a calma na maioria do dia. Mas se alguém pisa no nosso pé, provoca que a gente tropece, a gente explode. Então nós somos calmos ou nós somos explosivos? Será que demonstrar que mantemos a calma significa que já aprendemos a ter calma?
Será que mostrar que nós temos paciência significa que nós já aprendemos a ter paciência? Então as provas, as dificuldades acontecem para ver realmente, olha, eu estava enganada a meu respeito. E não terceirizar culpa. Nós fazemos isso, né? A culpa é do outro. O outro me provocou para que eu perdesse a calma. O outro me provocou para que eu me irritasse. O outro fez algo para que eu me modificasse. A gente sempre tenta olhar para o outro. Nós temos que pensar em responsabilidades. A doutrina espírita nos tira, deleta a culpa de nossas vidas. Ela traz a reflexão sobre responsabilidade. E nós somos responsáveis por nós. Não o outro, nós. Cada um de nós. A cada atitude e a cada ação, elas nos mostram um pouquinho mais quem somos. Muitos de nós, em diversos momentos, passam grande parte do período sem querer se olhar. Deixa de olhar para si mesmo. Se preocupa em olhar a conduta do outro, os valores que o outro tem, as ações do outro. Nós temos que parar e compreender que é olhar para dentro de nós mesmos. A doutrina espírita muito nos fala a esse respeito. Nós temos também na doutrina espírita a confirmação dessas vidas sucessivas que os povos antigos suspeitavam, já falavam. Alguns tinham como certo. Mas nós somos um espírito que continua. Para chegar até esse ponto, nós já tivemos diversas experiências. E todas essas experiências que nós passamos ajudaram a formar o que nós somos hoje. Então vamos pensar, se nós como humanidade estamos aprendendo, progredindo, melhorando, nós sabemos que boas coisas não fizemos. Por quê? Porque precisamos passar por esse período, passamos por esse período de ignorância, de não conhecer, de não saber o que era mais adequado, de não valorizar a própria vida. Quando pensamos na história dos bárbaros, que se matavam em guerras, por disputa até religiosas, por disputas corriqueiras, não são eles, somos nós. É cada um de nós que vivenciou tudo isso. E hoje, cada um de nós tem que se livrar desses resquícios, desses restinhos, ainda desse jeito particular de ser. Essa busca do aprimoramento faz com que a gente lide com isso. Por isso somos ainda considerados imperfeitos. Por isso somos espíritos ainda que variamos entre o bem e o mal. Às vezes nem compreendemos o bem e o mal. Quantas vezes queremos e pensamos que estamos agindo bem e não estamos. Estamos interferindo, estamos magoando. Quantas vezes nós nos colocamos ainda como esses julgadores de conduta? Nós não estamos em condições disso ainda. Nós estamos em desenvolvimento, em aprimoramento. Hoje é o nosso melhor ponto, porque caminhamos progressivamente. Durante uma encarnação, nós vamos nos aprimorar, cada um à sua necessidade ou com as suas necessidades. A uns é necessário domar um pouco mais o orgulho, a outros a vaidade, a outros o melindre, o egoísmo, a inveja, todas as paixões. São vícios morais que nós temos. Nós temos imperfeições que precisam ser ajustadas. Mas primeiro nós precisamos compreendê-las, conhecê-las com calma, com paciência, sem se revoltar consigo mesmo, sem desanimar das dificuldades que temos, sem se frustrar cada vez que a gente tem a oportunidade de fazer algo diferente e fazemos novamente igual o que fizemos no passado.
Nós não devemos passar a mão da cabeça e deixar cada um a seu tempo, então eu vou bem devagar, que é o meu ritmo. Nós responderemos por isso, é uma escolha. Doutrina espírita nos fala sobre o livre-arbítrio. É uma escolha que temos. Mas vai chegar um momento que parece que vai afunilando. E aí algo vai nos forçando a sair daquele confortável local, que nós até chamamos de zona de conforto. Nesse frio deve ser um local bem quentinho, gostosinho, que a gente não quer sair, não quer se movimentar. Mas na hora que a gente sai desse local, nós sentimos toda a força que temos dentro de cada um de nós, toda a possibilidade que somos espíritos, que somos capazes de domar essas paixões e, além disso, de estimular as nossas virtudes. Somos capazes de trabalhar com resignação. No Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala sobre obediência e resignação. É diferente do que nós compreendemos na prática. Às vezes nós gostamos de fazer o papel da vítima. Isso traz para nós olhares amorosos, olhares caridosos. Isso nos faz com que a gente não precise agir porque fomos vitimados. Não se choquem, mas não existem as vítimas. Deus, Ele é justo. Nós não compreendemos a justiça do homem, mas a justiça divina, ela existe. E Ele é justo. Cada um de nós passa por dificuldades que são melhores para o nosso aprendizado. Cada um de nós vivencia experiências que podem e devem nos transformar. Quando no Evangelho fala da resignação e obediência, ele fala da aceitação pela razão, da aceitação pelo coração. Mas não é simplesmente se colocar de maneira passiva e esperar que tudo de mal aconteça. Por quê? Porque nós entendemos que isso é resignação. Não. É não se revoltar. É passar por aquilo de qualquer situação de cabeça erguida. É passar não de cabeça erguida de maneira orgulhosa, mas de maneira firme e confiante, acreditando que acima de todos nós tem essas leis divinas, naturais, imutáveis, que servem para todos, que todos nós estamos sujeitos. Não há falha, não tem um erro. Nós não reencarnamos num ambiente diferente do que necessitaríamos. Nós não nascemos numa condição social diferente do que seria necessário para o nosso aprendizado. Nós olhamos para o outro imaginando que aquilo é melhor do que o que nós vivenciamos. Cada um tem o melhor para si, dentro do seu contexto, da sua história, de todas essas vidas sucessivas que nós passamos. Todo o nosso aprendizado, todas as nossas conquistas, todo o nosso esforço, eles não são em vão, eles não ficam perdidos. Nós vamos acumulando esse conhecimento, nós vamos adquirindo esse aprimoramento, nós vamos nos transformando, nos modificando. E não se perde porque nós vivenciamos hoje um contexto diferente. Esse olhar, esse pensamento de achar que mereceríamos outras coisas, ele faz parte ainda das nossas paixões. É natural que aconteça. Mas o que seria interessante é que nós pudéssemos transformar esse entendimento, compreendendo. A doutrina espírita, ela nos fala sobre a vida futura, ela é consoladora, porque ela nos fala sobre a continuidade. Ela consola a cada um de nós, mostrando para nós que isso é transitório, que esse momento, que essa fase, que as dores passam. Elas passam. Cada um de nós pode estar hoje vivenciando uma dor muito forte. Mas daqui a algum tempo,
Isso pode modificar e vai modificar. Como já passamos e nos vimos livre. Mas é natural que naquele instante, naquele momento dessa dificuldade mais forte, mais intensa, a gente pense que não tem saída. Mas tudo passa. E isso a doutrina espírita nos mostra. Que nós estamos aqui para ser felizes, para nos fazermos felizes. Faz parte do amar a si mesmo. Faz parte do olhar para si. Essa evolução e esse progresso, ela está para toda a humanidade. Quando nós falamos e pensamos em Jesus, nosso modelo e guia. Não existe somente Jesus no grau evolutivo que ele se encontra. Existem vários espíritos que, criados simples e ignorantes, como nós que somos espíritos, todos criados por Deus, todos passaram trilharam o mesmo caminho e já chegaram a esse grau evolutivo, a espíritos perfeitos. A doutrina espírita nos diz que nós chegaremos com o esforço próprio. Por isso a necessidade de olhar para cada um. Mas o se esforçar individualmente também faz parte o olhar coletivamente, o olhar para o outro, o tentar também compreender, auxiliar, porque o outro também sofre. As suas dores também machucam com as nossas. Então nós precisamos ter esse olhar, essa compreensão, entender aquele momento e não se debater e não duelar. A doutrina espírita, como nos fala desse progresso, nós temos dentro de nós todas as virtudes, acreditem. O que precisa? Nós precisamos encontrá-las. Nós precisamos olhar para dentro de si e estimular aquilo. Trabalhar é como uma semente que precisa ser cuidada dia a dia para que ela germine, para que ela dê flores e frutos. Mas nós temos as virtudes. Experimentem. O convite é para experimentarmos, travar uma paixão, estimular uma virtude. O convite da doutrina espírita é trazer para nós essa renovação de cada um de nós. É transformar cada um que estuda a doutrina, que conhece a doutrina, que ouve sobre a doutrina, a ser uma pessoa melhor. Ela não vai fazer uma distinção entre um e outro. É a conduta cristã de caridade, de amor e de harmonia um com o outro. A doutrina espírita, ela nos fala de fé, de conhecer, de acreditar, de esperança, de não desanimar, de manter-se firmes, esperando toda aquela tempestade passar. Às vezes a gente cai na tempestade, né? Cai, rola, se machuca, faz parte. Levanta, sacode a poeira e segue adiante. E continua. Vamos aproveitar ao máximo todo o tempo que nós temos. Vamos aproveitar ao máximo essa experiência. Aproveitar de maneira harmoniosa, trabalhando com solidariedade, com caridade, trabalhando pelo bem nosso, pelos que estão próximos, tentando dividir aquilo que somos e o que temos, oferecendo o nosso olhar, o nosso tempo, o nosso carinho, a nossa atenção, fortalecendo amizades, fortalecendo relacionamentos, tentando compreender e respeitar o outro para que esses relacionamentos sejam bons, adequados, equilibrados, buscando manter todo o nosso equilíbrio. A doutrina espírita nos traz informações que nos provoca reflexões,
que nos levam a ações. E assim, nós conseguimos nos modificar. A eterna mensagem, ela caminha de todo o sempre. Mas cada um de nós tem o seu tempo de ouvi-la, tem o seu tempo de compreendê-la. A doutrina espírita nos fala de amor. Jesus nos fala de amor. De olhar ao outro da mesma maneira que nós gostaríamos de sermos olhados. De fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. De desejar ao outro aquilo que nós gostaríamos que desejassem para nós. Nós temos que aprender a amar. Mas quando aprendermos, nós estaremos fortalecidos, tranquilos, vivendo em harmonia, compreendendo a fase, o momento que nós estamos e entendendo, finalmente, a eterna mensagem que se repete a cada povo, a cada época, a cada um de nós. Imaginem quantas vezes nós já ouvimos essas mensagens. E às vezes parece que é a primeira vez que a gente está ouvindo. Quantas vezes essas mensagens acontecem como algumas parábolas que nós acompanhamos. Se joga uma semente num solo que ainda não está pronto para absorvê-la, para permitir que ela germine. Outras vezes nós ficamos empolgadíssimos com a história, com a ideia, nos motivamos. É como o recomeçar da segunda-feira, não é assim? Alguns gostam da segunda-feira, outros pensam, não, agora eu vou recomeçar a dieta, recomeçar a conduta, recomeçar tudo. Agora tem aqueles em que ao ouvir novamente, ao receber essa semente, a abriga em solo fértil, oferece condições para ela, ela precisa ser cuidada para ser geminada. E ela vai germinar e vai oferecer lindas flores e lindos frutos. É isso que eu desejo para cada um de nós, o nosso melhor. Muito obrigada, uma boa vida a todos nós.